Olá, estamos começando mais um Saúde em Foco e hoje nossa temática será abordada o parto-nascimento no contexto da humanização. Sabemos que este momento é único na vida da mulher e é permeado por dor. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de cuidado e alívio à dor no trabalho de parto, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E disponível em muitas instituições aqui em Santa Maria e região. Neste momento, então, eu chamo a Janaína para falar um pouquinho da experiência que ela tem em relação ao uso das tecnologias. Agradeço o convite a todos, professora Cláudia, para falar um pouquinho da minha experiência como fisioterapeuta. Eu trabalho exatamente há 10 anos e nesses 10 anos a contribuição da fisioterapia dentro das práticas, né, de alívio ao parto tem trazido muitas tecnologias extremamente diferentes. Quando a gente fala sobre os instrumentos que a gente utiliza dentro do alívio do parto, dentro das técnicas de manipulação que a fisioterapia trouxe hoje, manipulação pélvica, para que a mulher tenha um benefício de melhor e alívio de dor, a gente tem outras práticas que integram também o trabalho, que beneficiam com que a mulher reduza a sua resposta à dor e que consiga, assim, passar pelo trabalho de parto de uma forma mais tranquila. Quando a gente traz os recursos dentro da fisioterapia, enfim, nos diferentes recursos utilizados, tanto elétricos quanto naturais, como se preconiza o Ministério da Saúde, a fisioterapia trouxe o TNS, que é um aparelho elétrico, que ele contribui sim na modulação e redução do nível de dor, através sim, né, dos parâmetros que a gente tem de utilização quanto às teorias comportamentais de dor. Esse emprego de utilizações, a gente fala de consequências elétricas, são estimulações que acontecem dentro do corpo de forma natural para cada mulher. E o TNS, ele beneficia, sim, uma redução. Ele não vai contribuir tanto nos aspectos que difundem a questão técnica do parto, ou seja, dentro da manipulação, dentro das alterações funcionais, mas dentro da teoria das comportas de alívio de dor e redução dos principalmente dos benefícios que ele traz, ele tem sido muito bem utilizado. Infelizmente, ele é um recurso ainda um pouco distante das nossas práticas, até porque a utilização dele tem sido feita por nós dentro dos atendimentos particulares que a gente acaba fazendo. Dentro dos hospitais ele vem chegando devagar, justamente pelo alto custo. Isso demanda um pouquinho do profissional, ser um fisioterapeuta, mas ele é bem empregado dentro das tecnologias hoje de recursos de alívio de dor. Dentro das tecnologias de baixo custo, que a gente traz o rebozo hoje, que a gente fala que é uma técnica manipulativa que auxilia muito na mobilização da mulher, principalmente na função do trabalho de parto, onde esse auxílio ele fornece à mulher uma melhor movimentação para que isso sim contribua para um aumento, enfim, e melhora da dilatação e melhora da amplitude de movimento. Esses são alguns recursos que a gente utiliza dentro da prática da fisioterapia, aonde devagar vem chegando até as maternidades, mas que exige infelizmente de uma uma boa aceitação tanto pela equipe, tanto pelo profissional que se dispõe até a utilizar essas práticas que reduzem sim, tem inúmeros benefícios dentro do alívio do parto. Mas a gente diz que ainda as técnicas manipulativas, aquelas que têm sim movimentação ativa, elas reduzem muito mais, elas têm muito mais acesso a esses benefícios de alívio do parto do que as técnicas elétricas, onde a gente tem uma resposta um pouco mais demorada devido ao fato dos profissionais não estarem tão preparados assim para executarem, enfim, utilizarem o aparelho que tem os seus benefícios hoje muito bem apresentados em artigos científicos. Porém, infelizmente, ainda ele é um alto custo dentro das maternidades. E o rebozo, eu gostaria que tu me explicasse um pouquinho mais sobre essa técnica, que ela é um custo mais baixo, como tu colocou, né? E o que é preciso para que o profissional consiga aplicar a técnica? É preciso que ele faça uma capacitação, um curso, e como que ele é desenvolvido, né, com a gestante, com a parturiente? Eu acho que é importante porque as pessoas às vezes não têm conhecimento dessa tecnologia.
O baixo custo, quando a gente traz o Rebozo, ele é bem importante porque as capacitações que a gente tem de práticas que integram dentro das manipulativas, elas são disponíveis em diferentes estados. Porém, o Rio Grande do Sul ele é um estado que não recebe muitas capacitações em relação ao Rebozo. Essas capacitações elas acontecem de forma semestral. Eu tive há uns 3 anos atrás a capacitação de Rebozo que não foi aqui, então foi em outro estado onde, né, que tem uma aderência maior a essas práticas manipulativas, aonde o profissional ele recebe todos os instrumentos de utilização, ou seja, recebe orientação, não precisa ser um profissional fisioterapeuta, ele não é específico da área funcional. Então a gente recebe essa orientação para que a gente entenda a movimentação de cada mulher dentro de um trabalho de parto. Não existe um roteiro, o Rebozo ele não é utilizado de forma que a gente tenha uma sequência a utilizá-lo nos diferentes momentos do trabalho de parto. Porém, a gente precisa entender a biodinâmica de cada mulher, para que isso a gente consiga executar a técnica com mais clareza e objetivo e assim podendo ter realmente o objetivo claro, que é o objetivo funcional do Rebozo. Dentro disso, as práticas do Rebozo elas podem ser utilizadas por qualquer profissional, dentre que esses profissionais recebam capacitação, recebam um treinamento específico para saber o momento da utilização do Rebozo e o momento específico para utilizar a técnica que ele vai executar com essa mulher. Por isso a importância da capacitação e treinamento ser feito, independente do profissional ser da área, o fisioterapeuta ou enfermeiro, enfim, mas ele precisa receber uma capacitação. É um método que tem um baixo custo, porém ele precisa sim que o profissional tenha um bom aprendizado para que ele consiga executar, enfim, a melhor manobra e poder ter os seus benefícios claros. Eu não sei, Andressa, eu acho que é importante também colocar a realidade que nós temos no Sistema Único de Saúde, né? Porque existem outras tecnologias que podem também ser utilizadas em que este custo não é tão alto e que nós conseguimos ter disponível, né, na nossa realidade. Uma das tecnologias, então, bastante utilizadas na nossa maternidade é o banho quente, né, ou a hidroterapia, que se constitui no banho de aspersão. A água quente em torno de 37 graus promove então a redistribuição do fluxo sanguíneo no corpo, né, aumentando o relaxamento e o conforto dessa mulher no processo parturitivo durante as contrações, né, que vai aumentando um pouquinho a dor. O banho morno também ajuda a ritmar as contrações uterinas, aumentando a tolerância da dor da mulher, que elas relatam a maioria que diminui quando estão abaixo d'água, né, embaixo d'água. E promove também a autonomia da mulher, podendo incluir o acompanhante nesse processo. Então, durante o processo do trabalho de parto, vai para o banho, o acompanhante também pode ser inserido nessa prática, fazendo massagem. O banho de chuveiro, então, que tem um baixo custo, né, auxilia também porque a mulher está em posição vertical, isso vai contribuindo também para a descida do bebê e para o aumento da dilatação. Outra técnica também muito utilizada é a bola suíça, para mobilidade pélvica. Além de auxiliar na autonomia da mulher, né, também a bola suíça contribui para mobilidade pélvica, deixando a mulher mais livre. Então, ela pode utilizar a bola com auxílio do familiar também, ela vai ficando mais livre, se movendo, o bebê pode ir encaixando, também é uma técnica muito utilizada. Essas duas técnicas podem ser usadas isoladas ou as duas juntas, né, associadas. Isso também diminui o tempo de trabalho de parto, não se estende tanto utilizando essas técnicas de auxílio. A redução do uso de fármacos de analgesia também, com essas práticas, a gente deixa de lado um pouquinho isso, e também diminui as taxas de cesariana, tendo em vista que utilizando essas boas práticas, o sucesso no trabalho de parto e parto se torna bem mais viável. Existem outras também utilizadas na maternidade, que agora a Lidiane vai falar para nós. Essas tecnologias de baixo custo, elas podem ser utilizadas isoladas ou em conjunto, né? Outra tecnologia muito utilizada na maternidade é a massagem lombar, principalmente lombar, porque é que as mulheres relatam que tem mais alívio da dor, que consiste na realização de massagem, principalmente com movimentos circulares na região lombar, pode também ser feita nos glúteos, costas, nos ombros, e promovem o relaxamento também. Essa massagem ela pode ser realizada tanto pelo profissional da saúde quanto pelo acompanhante,
pode ser utilizada com a parturiente na bola, debaixo do chuveiro ou no cavalinho, que é uma outra tecnologia que a gente tem, que consiste em uma cadeira com um pouco mais de mobilidade e o banco em formato DU, que reduz a pressão na região pélvica. Outra tecnologia que a gente usa muito também é deixar o ambiente em penumbra, que é a redução de luz, redução de luminosidade para diminuir estímulo nessa mulher. O que a gente precisa no trabalho de parto é a ação hormonal. Para que esses hormônios possam agir, essa mulher precisa estar relaxada, precisa ter um maior envolvimento e essas tecnologias tendem a auxiliar nesse processo de relaxamento. Outras práticas que a gente chama de integrativas e complementares, que a gente está implementando aos poucos na maternidade, é a cromoterapia, que consiste em terapia luminosa, né, com luz de diferentes espectros de cores, que o nosso corpo ele acaba absorvendo e cada luz ele vai ter uma ação diferente no corpo da parturiente, né, que é o nosso foco de hoje. Nós, da residência em enfermagem obstétrica, adquirimos um kit de cromoterapia, né, e aos poucos estamos introduzindo principalmente com o espectro azul, que é o que a gente sabe e tem estudos comprovando que promovem a calma e relaxamento na mulher. Os resultados que a gente vem observando são muito satisfatórios, as mulheres conseguem enfrentar o trabalho de parto de forma bem mais positiva, com muito mais calma, né, em vista do nível de dor que é muito alto. Associada à cromoterapia, a gente pode usar a aromaterapia, que é a terapia com diferentes aromas, principalmente de lavanda, que é um que também ajuda a acalmar. Mas esse ainda a gente não tem utilizado na maternidade devido a que a gente precisa adquirir o kit também com todos os aromas e o difusor de ar. E na massagem também pode usar a aromaterapia com óleos essenciais, é isso? Isso. A massagem, normalmente, tu pode fazer com algum tipo de óleo, né, para diminuir a fricção, diminuir o atrito, né, facilitar o deslizamento da mão, e pode ser utilizado com esses óleos essenciais que também acabam potencializando a massagem. E também requer conhecimento científico, porque cada aroma, né, ele tem um efeito sobre o organismo. Então, tu falaste da lavanda, mas existem outros aromas que podem acelerar o trabalho de parto, assim como podem ter um efeito contrário. Né? Bem como a luz da cromoterapia, né? A gente tem que ter muita cautela e muito conhecimento para usar essas tecnologias, porque se elas forem aplicadas no momento não tão apropriado, pode acabar dificultando o processo de parturição, né? Então, cada tecnologia ela tem uma indicação e a gente tem que ter muito estudo sobre qual indicação utilizar. Outra técnica que não necessita de tanto recurso tecnológico é a deambulação em livre demanda, né? A mulher, quando está na posição horizontal, deitada no leito, ela tende a ficar mais irritada e mais nervosa. E no momento que ela tem a livre deambulação, ela tende a ficar mais relaxada, além da gravidade ajudar na descida do bebê e aumentar o fluxo sanguíneo como no chuveiro. Então, a livre deambulação ajuda no trabalho de parto, aumenta e faz as contrações ficarem mais ritmadas e auxilia para um trabalho de parto mais eficaz e mais rápido, menos dolorido. E, Samantha, me diga uma coisa, vocês estão atuando também na atenção básica. Como é trabalhado no pré-natal o uso das tecnologias? As gestantes têm a oportunidade de conhecer e saber que elas têm disponível isso no serviço de saúde, porque eu sei também que no Hospital Universitário de Santa Maria, algumas dessas tecnologias de baixo custo também estão sendo implementadas. Sim, no pré-natal a gente tem o dever, né, de orientar essa mulher, de explicar as tecnologias que ela tem para alívio da dor sem ser medicação, que ela tem o direito, né, de saber dessas questões e tem o direito de não aceitar medicações e optar por tratamentos menos invasivos, né. Então, no pré-natal a gente tenta orientar os direitos e os deveres da mulher, explicando e fazendo com que ela conheça essas tecnologias, para que quando ela chegue na maternidade, ela saiba como ela pode trabalhar o parto dela sem ser tão dolorido como todo mundo acha, né? Que é um processo mais dificultoso. Então, a gente consegue tranquilizar um pouco elas no pré-natal que a gente acompanha
E a gente, como residente, a gente ainda tem o privilégio de encontrar elas no pré-natal e depois encontrar na maternidade. Então, elas já vão mais tranquilas. Tem um vínculo. Criamos um vínculo, elas já vão mais tranquilas, elas conhecem o processo da maternidade e as rotinas, né? E além do grupo de gestante que a gente consegue trabalhar na maternidade para as gestantes de fora e da região, que podem estar conhecendo as técnicas que a gente utiliza lá na maternidade também. Esse grupo de gestante acontece no Hospital Casa de Saúde, junto com a residência em enfermagem obstétrica, as enfermeiras da unidade. E elas são com qual periodicidade? É mensal? É mensal, tem uma quarta-feira do mês que ocorre. A gente disponibiliza as datas no Facebook ali da maternidade. Então, toda quarta-feira, a primeira ou a segunda quarta-feira do mês, ocorre os grupos de gestante. E qualquer gestante pode participar junto com os familiares? Qualquer gestante pode participar junto com o acompanhante e pode levar, tanto faz o acompanhante de livre escolha, se quiser levar a mãe, uma amiga, o marido, o filho, quem ela quiser. Muito e de bem. qualquer idade gestacional também. A Ingrid é estudante de enfermagem e também tem uma experiência em relação ao uso das tecnologias, não é, Ingrid? Frente a esse contexto referente, né, às tecnologias de alívio da dor, eu pude vivenciar em cenário de prática, né, pela grade curricular aqui do curso de enfermagem, e pude vivenciar as mulheres na utilização dessas terapias não farmacológicas de alívio da dor, onde foi que me instigou, né, a investigar quais são as predominantes na maternidade e que originou também a escrever o meu trabalho final de graduação, que também está inserido, né, num projeto de pesquisa maior aqui da Universidade Franciscana, vinculado ao PROBIC, né? Então, ele ainda está para defender e dentre as que eu pesquisei, as mais utilizadas são o banho, a bola suíça, né, a deambulação, né. Assim, ó, dentro dessas tecnologias, realmente são as que são de baixo custo, que envolvem a vontade do profissional, né, em manter e desenvolver junto com as mulheres. E eu ouvi também que vocês desenvolvem musicoterapia, como que funciona lá, não sei se as residentes poderiam falar um pouquinho sobre isso. Todas as tecnologias, elas dependem muito da aceitação de cada mulher, de cada parturiente estar aberta para essa tecnologia, né? Porque não adianta nós usarmos todas as tecnologias para uma mulher que não está aberta, também não vai ser tão eficaz. A musicoterapia, conforme a tolerância de cada mulher, a gente coloca principalmente uma música lenta, com um tom mais de calma, para transmitir mais calma, mais confiança para essa mulher, no final do trabalho de parto, normalmente próximo ao período expulsivo do parto, que é quando realmente nasce o bebê. A gente deixa bem livre para cada mulher que quiser levar uma música da sua preferência, um estilo que mais goste, que deixe mais tranquila, mas a maioria prefere quando a gente coloca, assim, não é muito utilizado pelas mulheres, as próprias mulheres colocarem as músicas, né? Mas a gente sempre deixa livre e também orienta no grupo de gestantes. Eu gostaria de ver, assim, ó, com a Andressa, qual é a percepção das mulheres em relação a essas tecnologias? Elas gostam de que seja disponibilizado, oferecido? Como é a aceitação dessas mulheres? A gente consegue identificar bem a diferença de quem já foi informada no trabalho no pré-natal sobre a disponibilidade dessas tecnologias e quem nunca tinha ouvido falar. Então, a aceitação pelas mulheres que já trabalham isso no pré-natal e que já conhecem o uso dessas tecnologias, sendo por pesquisas na internet ou por informação dos profissionais que as atendem, é muito mais bem aceita por elas. Algumas até solicitam para nós ou quando oferecem, elas aceitam. As mulheres que fazem mais o pré-natal na região, que não têm o conhecimento sobre essas tecnologias, a aceitação não é muito positiva. Então, tem mais aquela cultura do ficar deitada, do não ouvir música, de ter um acompanhante. Então, é bem importante ressaltar isso que a Lidiane falou,
de ofertar para elas, mas respeitar também a decisão do querer ou não. Muitas a gente oferece, você aceita música para auxiliar no relaxamento? Não, eu não gosto. Você quer ir para o banho, isso vai auxiliar. Mesmo informando, às vezes, todos os benefícios das tecnologias, algumas ainda se mostram contrárias ao uso. Mas é minoria, não? Minoria. A maioria aceita, e quando elas aceitam, a gente consegue ver a satisfação delas também e do acompanhante, porque além de estar promovendo esse conforto para a parturiente, o acompanhante também muitas vezes está nervoso, que entra nesse processo, né? Também se acalma e fica mais confortável com a situação toda, né? Que é uma situação, como tu falou mesmo, que é de dor, para enfrentar essa dor. Então, cabe a nós profissionais informar o uso das boas práticas e incentivá-las durante o trabalho de parto. Sobre o acompanhante que tu falaste agora, a gente tem também observado com a cromoterapia, porque ela é aplicada a todos que estão sobre o efeito da luz, né? Que o acompanhante também recebe essa terapia com a luz e também acaba entrando nesse clima de mais calma, mais tranquilidade, né? Cada pessoa vai absorver a luz que precisa, né? Se nós deixássemos todo o espectro de cor disponível, o nosso corpo absorveria cada luz que está precisando, e o que ele não precisa, ele não absorve. Então, é uma terapia que ele abrange toda a equipe, e a parturiente e o acompanhante também. Eu acho que é importante essa divulgação também, né, dos benefícios, não só porque, na verdade, as tecnologias, elas vão aliviar a dor do trabalho de parto, diminuir o número de intervenções, né? É pautado em evidência científica, diminui a incidência de cesarianas, então ela traz inúmeros benefícios, mas ela não beneficia só a mãe, ela beneficia a família que está acompanhando, ou acompanhante, o amigo, a sogra, né? O companheiro, mas também a criança, né, que está nesse processo todo de nascimento. Então, a criança que vai nascer, ela já nasce num ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais silencioso, e essas terapias, então, elas vão ter sequência, né, após o nascimento também, com outras práticas humanizadoras que nós estamos resgatando, né, como o contato pele a pele da criança, o incentivo ao aleitamento materno. Então, uma ação que vai levando a outra. Eu acho que isso é muito importante também ser colocado, né, e que todos os profissionais da equipe devem estar envolvidos, né, e participando da mesma forma. Então, na verdade, é uma capacitação que não é exclusiva do enfermeiro obstetra, do fisioterapeuta, né, mas do aluno que está lá na maternidade, que está envolvido na formação, do professor que está ali, do médico, do secretário, da pessoa que está fazendo secretariado, do pessoal da limpeza. Então, todos têm que estar envolvidos, né, nessa questão de organização para que esse parto ocorra da melhor forma possível, atendendo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nós temos assim desde há décadas atrás, e que hoje a gente está começando a ver mudanças nesse cenário, né? Então, além, né, do envolvimento do profissional, eu acredito assim que há uma satisfação muito grande de todos os envolvidos, né? E a gente consegue perceber esses benefícios não só de forma empírica, mas também através das pesquisas, né? De que realmente tem um benefício significativo, né? Mas que além de tudo isso, o que mais faz a diferença, né, é o respeito à autonomia da mulher, é o envolvimento, é o trabalho humano que é prestado nesse momento tão delicado que é o parto de nascimento, e que a gente sabe que a dor, né, ela permeia o processo, mas ela pode ser minimizada, né? De acordo, então, com não só fisiologicamente, através dos hormônios, mas também em relação à ambiência, à espiritualidade, ao respeito a todo esse contexto da mulher, né? Então, eu acredito que é um trabalho muito belo que está sendo realizado, né? E está disponível para quem quiser conhecer, então, nas ações, né, na maternidade do Hospital Casa de Saúde, e está se expandindo também para as instituições particulares, para o Hospital Universitário de Santa Maria, e é uma nova realidade, um novo contexto que nós trouxemos hoje, então, para debate e discussão.
Nesse momento, então, estamos encerrando, né, este Saúde em Foco, com a certeza de que o cenário do parto e nascimento está envolvido, né, com um processo de mudança e retorno, então, à humanização do nascimento.